E nesta sexta-feira, o QG de Brasília foi palco da comemoração dos 376 anos do Exército Brasileiro. Ao lado ali de José Múcio, ministro da Defesa, e do general Tomás Paiva, o presidente Lula acompanhou o desfile das tropas, da cavalaria, aeronaves e tanques. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. O Anelli, e essa presença do presidente entre os militares foi interpretada entre aliados e opositores? O que isso repercutiu ou de que maneira repercutiu, né? Bem-vindo. Obrigado novamente, Evandro. O presidente Lula, como você disse, participou então dessa cerimônia e aqui nos bastidores políticos, embora mais mornos por conta dessa sexta-feira aqui, muitas vezes nessa época da semana, nesse espaço da semana, os parlamentares já voltaram então para os seus redutos eleitorais, para os seus estados, para os seus municípios e acabam ficando um pouco mais afastados em relação à repercussão política. Conversei agora há pouco com um parlamentar do PSD, ou seja, do centro ali do governo, que diz que essa ida do presidente Lula a esse evento do Exército, em comemoração aos 376 anos do Exército, demonstra mais uma vez a tentativa de aproximação do presidente Lula com, então, os militares. Tentativa essa que tem sido retomada e que tem sido colocada em prática até mesmo desde o início desse terceiro mandato. O presidente Lula acabou não discursando nesse evento, então, do Dia do Exército, da cerimônia em comemoração do aniversário do Exército, melhor dizendo, e houve, na verdade, um discurso do general Tomás Paiva, o comandante-geral do Exército, que voltou a reafirmar, então, o compromisso inegociável e mais caro com a democracia. Esse é um discurso que o general Tomás Paiva vem adotando também a partir do governo Lula, quando então se tornou comandante-geral do Exército, reafirmado o apoio das Forças Armadas à democracia, mas em outro ponto acabou fazendo uma crítica indireta ao governo do presidente Lula, ainda que por meias palavras. Ele pediu o seguinte: previsibilidade orçamentária para fortalecer projetos da base industrial de defesa do país e aumentar a capacidade de dissuasão em um mundo multipolar no qual os conflitos bélicos são uma realidade. Esse discurso se deu por conta, então, das guerras em curso no mundo inteiro, em especial a Rússia contra a Ucrânia, também Israel contra o grupo terrorista Hamas. O Brasil não tem envolvimento direto em nenhum desses conflitos, mas o general Tomás Paiva pediu, então, mais previsão orçamentária para que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas estejam melhor estruturadas caso exista, então, algum tipo de contato bélico, algum tipo de crise diplomática com algum outro país no exterior. E aí a gente relembra que em março, ou seja, 2 meses atrás, o governo Lula acabou provocando um contingenciamento de 2 bilhões e 600 milhões de reais e que atingiu o Ministério da Defesa em torno de 440 milhões de reais. Esse recurso, que deixa de ser repassado, acaba fazendo falta então para as Forças Armadas, e foi nesse sentido que o general Tomás Paiva acabou fazendo uma cobrança por melhores previsões orçamentárias para as Forças Armadas diante do presidente Lula participando dessa cerimônia, então, de aniversário do Exército. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ótimo trabalho para você aí em Brasília. O cenário que envolve as Forças Armadas, os eventos das Forças Armadas, é um cenário confortável para o presidente da República, hein, Gustavo Segré? Nem um pouco. Para mim, nem um pouco. E aí o discurso não bate com os fatos. Os fatos não coincidem com a narrativa. Não, tentamos nos aproximar, vamos comemorar 376 anos, mas eu tiro o orçamento de você. Não está uma coisa alinhada com a outra. Tem alguma das duas que não está certa. Me parece que a discursiva é muito bonita, mas os fatos não concebem com ele. Fala, Gani. Eu acho que aí o ponto é quem, né, das Forças Armadas. Então, pensando assim no alto comando das Forças Armadas, eu vejo que não existe nenhuma rusga entre o presidente Lula e esse alto comando. Agora, de fato, tem muita gente ali dentro das Forças Armadas que não é muito simpática ao presidente e está muito mais ligada ao ex-presidente. E aí, Monteiro? Essa é uma questão boa, Cine. Nós temos que ter um pacto na sociedade muito claro, né?
se realmente as Forças Armadas for necessário e for importante, nós temos que, de fato, começar a investir bem nas Forças Armadas. Não dá para a gente deixar fechar a Avibraz, por exemplo, que é uma empresa privada que fornece equipamentos de segurança nacional para o Exército. Não dá para a gente fazer com que a Marinha faça a navegação dela por meio do Starlink, né? Se o Elon Musk quiser desligar o Starlink, a Marinha do Brasil vai ter que navegar por astrolábio, né? Então nós temos que realmente pensar nas Forças Armadas como um investimento e como um motor para desenvolver a indústria nacional. Toda indústria nacional de qualquer país do mundo, Estados Unidos, Japão, China, passa pelo investimento nas forças militares. Então não adianta o Lula participar de evento dos 376 anos do Exército, não é, como meio simbólico de mostrar que está pacificado com o Exército, com as Forças Armadas, sem dar dinheiro e condição para a gente construir uma indústria nacional militar importante e efetiva. Ó. Adorei. Gostou? Nossa, Você cara, falou que mesmo milagre. que eu sou de outra forma. Impostou mais a voz, né? Eu não sei. Falou mais com discurso. Na verdade, eu colei de você, Segredo. Eu fiz a paráfrase. Eu né? acho, é.